Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Nós estamos hoje começando o segundo livrinho. Vamos lembrar que o Evangelho de São Mateus, ele está dividido numa introdução, numa conclusão e em 5 livrinhos. Então hoje começamos o segundo livrinho, lembrando que cada um dos livrinhos tem uma parte narrativa e outra parte discursiva, uma narração e um discurso de Jesus. E que cada um desses livrinhos gira em torno do tema central do reino. O primeiro livrinho tratou dos fundamentos do reino. Alicerce, fundamento, alicerce, mesma coisa. O objetivo agora do segundo livrinho é tratar a dinâmica do reino. Dinâmica vem de dinamis, de movimento. E por isso que a pergunta de fundo no segundo livrinho é a seguinte: como o reino acontece? Já sabemos que o reino não é propriamente um lugar, mas é uma ação. Assim sendo, o que importa não é saber onde Deus reina, mas saber o que acontece quando Deus reina. E é isso que veremos no segundo livrinho. A parte narrativa, lembrando que o segundo livrinho vai do capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 1. A parte narrativa, 8:1 até 9:38. Mateus, ele agrupa os milagres de Jesus em 10. Então, nesse momento, Mateus agrupa milagres de Jesus em 10. Observe o seu gosto por números, 10, e o estilo catequético e sistemático de escrever. Eu digo catequético e sistemático porque se nós colocarmos em paralelo o Evangelho de São Mateus e o Evangelho de São Marcos, lembrando que São Marcos é uma fonte do Evangelho de São Mateus, né? Então, Mateus usa Marcos como fonte, não só Marcos, como tem uma fonte comum com São Lucas e tradições próprias. Mas veremos que São Mateus, ele desloca milagres de Jesus. Então, ele coloca neste momento 10 milagres de Jesus. E milagres não são realizados para resolver problemas particulares das pessoas, tá? Os milagres no Novo Testamento não são realizados para resolver problemas particulares das pessoas. Os milagres são sinais da ação de Deus. Sinais que Deus está agindo. Eles servem para dizer, eu falo dizer aqui entre aspas, a própria ação, ela vai dizer, ela diz o que acontece quando Deus reina, tá? No capítulo 8, que é o que nós iremos tratar hoje, nós temos a narração de 5 milagres de Jesus. Leproso, servo do centurião, sogra de Pedro, tempestade acalmada e os endemoniados gadarenos. E logo após a narração da cura da sogra de Pedro, o evangelista faz uma explicação do sentido dos milagres e sintetiza em 2 exemplos as condições para seguir Jesus. Portanto, a parte narrativa desse segundo livrinho vai apresentar os milagres de Jesus. Esse é o forte desse momento aqui,
segundo livrinho. Por isso que eu coloco como tema: os milagres são sinais do reino. Primeiro milagre, a cura do leproso. Eu vou ler aqui a versão da Bíblia da Ave Maria. Tendo Jesus descido da montanha, lembrando aqui que Jesus termina o Sermão da Montanha, né? Então, tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. Eis que um leproso se aproximou e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: Eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus então lhe disse: Vê que não o digas a ninguém. Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho da tua cura. O título que eu dou para este milagre é o seguinte: da exclusão para a inclusão. Na antiguidade, a lepra não se resumia à doença que hoje nós chamamos de hanseníase, que é curável pela medicina. Qualquer doença de pele que causava uma certa repugnância era considerada lepra, como psoríase, vitiligo, micose. Quer dizer, o conceito de lepra é um conceito muito amplo, tá? Somente o sacerdote poderia declarar uma pessoa leprosa. Isso está no livro de Levítico, no capítulo 13. E esta era considerada impura. Uma pessoa impura, ela não poderia ser tocada por outra pessoa, porque automaticamente a outra pessoa se tornaria impura também. Aqui nós estamos falando de pureza e de impureza no sentido religioso, no sentido de culto, de rito, tá? Não é impureza no sentido sanitário, de higiene. É no sentido religioso. A pessoa tocou uma pessoa impura, ela se torna impura. E por isso ela não vai poder oferecer sacrifícios, ela não vai poder praticar a religião, ela vai ter que fazer muitos atos religiosos para poder se purificar novamente, tá? Então, o sacerdote era ele que considerava, que averiguava se a pessoa tinha determinados... Não eram todos os problemas de pele que eram considerados impuros, né? Que eram considerado como se fosse lepra. Então, o livro do Levítico é muito claro. Calvície, por exemplo. A pessoa perdia o cabelo, isso em si não tinha problema algum, né? O problema era o que poderia acontecer no couro cabeludo. Aí sim, algum tipo de problema de pele poderia levar o sacerdote a declarar: você é leproso, você é impuro. Então aí a pessoa teria que ficar separada, afastada do convívio social. Caso se curasse, era preciso ela se apresentar ao sacerdote, a um sacerdote, não precisaria ser o mesmo, para que este pudesse confirmar a cura e declarar a pessoa como purificada. E oferecer, então, um sacrifício de reparação. A cura operada por Jesus, então vamos refletir bem, a cura operada por Jesus, mais do que uma cura de uma doença física, foi uma cura de uma doença social, a exclusão. Este milagre é um sinal do reino acontecendo. Eu vou traduzir. Quando Deus age, ou seja, quando não há um obstáculo para a ação de Deus, existe a passagem, uma Páscoa, uma passagem
da exclusão para a inclusão. Tá? Então é isso que o milagre da cura do leproso está dizendo, que Deus está agindo porque aquele homem estava afastado, tinha que viver separado, isolado, era alguém de segunda categoria, e Jesus o traz de volta ao convívio social. Muito importante pensar esse aspecto da cura, tá? Da exclusão para a inclusão. É evidente que também nós temos aqui a questão do pecado, que não podemos também podemos também esquecer, né? Exatamente por ser uma sociedade que estava regulada segundo a lei, uma pessoa que estava afastada, que estava declarada impura, ela estava contra a lei. Né? Então, o pecado está ligado à lepra. Na concepção antiga, a doença era ligada ao pecado. Né? E então essa cura também é uma cura do pecado, do poder do pecado. Ali nós não estamos diante de um pecador. É isso que Jesus fala. Quando você vê um leproso, falando para as pessoas da época, você não está vendo um pecador. Você está vendo um filho de Deus que foi libertado, que foi curado do seu mal. Depois, o servo do centurião. Vamos ler o texto da Bíblia da Ave Maria. Entrou Jesus em Cafarnaum. Um centurião veio a ele e lhe fez esta súplica: Senhor, o meu servo está em casa, de cama, paralítico e sofre muito. Disse-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele o faz. Ouvindo isto, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: Em verdade eu vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Depois, dirigindo-se ao centurião, disse: Vai, seja-te feito conforme a tua fé. Na mesma hora, o servo ficou curado. Bonita narração, né? A narração de Lucas, nós vamos ver depois no texto que você vai ter em mãos, a narração de Lucas acrescenta alguns detalhes não presentes em Mateus. Lucas diz que o servo era muito estimado e que estava à beira da morte. Lucas. Mateus diz: meu servo está em casa, de cama, paralítico. Lucas não fala que era paralítico e sofre muito. O centurião manda anciãos dos judeus para intercederem por ele, e estes lembram a Jesus que o centurião era amigo da nação, do povo de Israel, e tinha inclusive construído a sinagoga de Cafarnaum. Os anciãos. Jesus estava indo com eles quando o centurião enviou amigos do centurião, dizendo que não era digno e assim por diante. Mateus omite tudo isso. Você ouviu na narração que foi o próprio centurião, em São Mateus, que veio conversar com Jesus. Não tem a história dos anciãos dos judeus, não tem a história dos amigos. Isso porque nós temos que entender que
Mateus, ele tem uma tendência de excluir detalhes de pessoas nas suas narrações, tá? Então, para São Mateus, o importante é a ação de Jesus. A ação de Jesus. Em dois sentidos. Jesus admirou a fé do centurião e o poder da palavra de Jesus. A palavra que cura. O centurião tinha 100 soldados ao seu dispor. Poderia facilmente substituir aquele doente, mas ele agiu como o pastor que deixa 99 ovelhas e vai procurar a única perdida. Para o centurião, o seu servo não é apenas um número, mas é alguém que pode e que deve ser curado. Isso é que é importante na parábola. O centurião crê no poder da palavra de Jesus. Ele não precisa da presença física de Jesus. Ele crê no poder da palavra. A palavra de Jesus é uma palavra criadora. Aqui se vislumbra a fé em Jesus como Deus. Porque veja lá no livro do Gênesis, e Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. A palavra de Deus é uma palavra criadora. E observe que o centurião, ele não era judeu, ele era um pagão. E Jesus admira isso. Admira que a fé deste homem, que não pertencia ao povo de Israel, era uma fé que foi construída na solidariedade, no amor, na prática do bem. É isso que o centurião era reconhecido. Então o reino, ele acontece quando as pessoas são tratadas como pessoas, não como números. O reino acontece quando se acredita no poder da palavra. Acredita no poder da palavra. Terceira cura da sogra de Pedro. Foi então Jesus à casa de Pedro, cuja sogra estava de cama com febre. Tomou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela levantou-se e pôs-se a servi-los. Lucas diz que pediram por ela, que alguém pediu por ela que estava doente. E que Jesus inclinou-se sobre ela, e que Jesus pediu que a febre a deixasse. Marcos diz que falaram dela, e que Jesus tomou-a pela mão e a levantou. Mateus narra da maneira mais simples possível. A mensagem deste milagre é a seguinte: quando o reino acontece, a gratidão ela é feita em forma de amor-serviço. É isso, né? Jesus cura para servir. Primeiro, Jesus que está servindo. E segundo, que Jesus cura para que aquele que é curado se ponha a serviço. É por isso que eu estou usando a expressão amor-serviço. A sogra de Pedro entendeu que ela foi curada para servir. Depois, existe uma explicação em São Mateus do sentido dos milagres. Vamos ver o texto da Bíblia. Pela tarde, apresentaram-lhe muitos possessos de demônios. Com uma palavra, expulsou ele os espíritos e curou todos os enfermos. Assim se cumpriu a predição do profeta Isaías. Tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se dos nossos males. Isso está em Isaías 53, 4. O nosso evangelista, o evangelista de referência, Mateus, explica o sentido dos milagres. Jesus assume, acolhe as nossas dores. Cada milagre de Jesus indica que ele não quer o nosso sofrimento e que nós devemos enfrentá-los. Jesus os assume para si, para que nós
possamos viver livres deles. Tá? Então, esse é o sentido que o milagre está aqui ensinando. Depois, as condições para seguir Jesus. Eu falei no início que esses dois momentos escapam da narração dos milagres, digamos assim. Mas a rigor é só essa passagem aqui, das condições para seguir Jesus. Certo dia, vendo-se no meio de grande multidão, ordenou Jesus que o levassem para outra margem do lago. Nisso aproximou-se dele um escriba e lhe disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Respondeu Jesus: As raposas têm suas tocas e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outra vez, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Lucas tem um pedido a mais que Mateus. Em Lucas tem o acréscimo de um outro que diz assim: permite primeiro que me despeça dos que estão em casa. Pela primeira vez em Mateus, Jesus aplica a si mesmo o título Filho do Homem. Filho do Homem, né? Então, Jesus, quando fala das raposas, das aves do céu, ele diz: e o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Expressão de Daniel, do livro de Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, para indicar alguém realmente humano. Tá? Então, no contexto de Daniel, um filho do homem, um humano, não é um ser celestial, um anjo. É um humano, esse é o sentido de Daniel. Depois, a tradição judaica via esse título ligado ao Messias. Então, o Messias seria o Messias enviado por Deus para restaurar o reino de Israel. Quem é que seria? Seria um humano. Então, a expressão filho do homem é um título messiânico de Jesus e que Jesus usou muito referindo-se a si mesmo. O primeiro pretenso seguidor demonstra em palavras um compromisso que dificilmente teria condições de cumprir. Seguirei para onde quer que fores. Tá? Fala isso, falou. Agora, dificilmente teria condições de cumprir. Já o segundo não tem noção da absoluta prioridade que Jesus exigia. Por isso ele fala, deixa primeiro. Ele não tem noção, ele não tem o senso da prioridade que Jesus exigia. A resposta de Jesus: se você quer me seguir, lembre-se que eu não te garanto nenhum lugar para dormir. Isso é a busca da segurança. Jesus está falando assim: se você quiser me seguir, saiba que a minha segurança sou eu. Que a sua segurança sou eu, Jesus. Você não tem outra segurança. Tá? Se quer me seguir, esteja disposto a colocar a família e os deveres familiares em segundo lugar. Tá? Esteja disposto a isso. O contexto imediato das frases de Jesus está relacionado ao grupo de ambulantes que deixavam tudo para seguir Jesus. Eu falo assim, o contexto imediato, porque Jesus está se dirigindo aos seus discípulos imediatos, aqueles que o seguiam, onde quer que ele ia. Né? Então, é para esses discípulos. Devemos recordar que Jesus tinha um outro grupo de discípulos, que não o seguiam fisicamente, no sentido que onde ia Jesus, eles iam, mas em suas vidas normais. Exemplo, Marta, Maria e Lázaro. Te dou outro exemplo. O próprio Jesus que fala, deixa que os mortos enterrem seus mortos, etc. Né? Jesus foi ao encontro de quem? De Lázaro, que tinha morrido. É isso.
Então, quer dizer, Jesus tinha dois tipos de discípulos. Nós hoje, passado 20 séculos da história do cristianismo, e que somos a Igreja de Deus, somos discípulos na linha desse segundo grupo de discípulos. Nós estamos na nossa vida normal, né, com as nossas famílias. E nós não estamos seguindo, porque Jesus não está presente na sua existência terrena. A presença de Jesus entre nós se dá na Eucaristia, na palavra. Então não há uma presença de Jesus em carne e osso para que nós possamos segui-lo aonde quer que ele esteja, né? Então é um outro tipo. Mas eu diria assim, o que é comum para todos os discípulos é a disposição para seguir o Mestre em todas as situações da vida, tá? E de sempre colocá-lo como prioridade da vida. É isso. O cristão, ele deve colocar Jesus como prioridade da vida. Se você deve agora, se isso está na sua consciência, ficar junto com a sua família e não vir a um templo, a um lugar religioso para fazer a sua oração, não é que você não está colocando Jesus como prioridade da sua vida, né? Porque se você pergunta para Jesus, dentro de si, na espiritualidade, na oração, Senhor, o que você quer de mim agora? E se você intui, e se na sua experiência de fé, Jesus está dizendo assim, não, eu quero que você fique junto com as pessoas da sua vida, que você cuide delas, que você as proteja, que você cuide da sua vida. É isso que eu quero de você. Então Jesus está sendo prioridade, mesmo você ficando com a sua família, né? Então esse é o sentido que nós devemos fazer na leitura, entendendo que o destinatário imediato, os destinatários imediatos dessa frase, dessas palavras de Jesus, foram seus seguidores ambulantes, aqueles que iam onde Jesus ia, né? Depois, a tempestade acalmada. Subiu ele a uma barca com os seus discípulos. De repente, desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram, dizendo, Senhor, salva-nos, nós perecemos. E Jesus perguntou, por que este medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordens aos ventos e ao mar, e fez-se uma grande calmaria. Admirados diziam, quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? Bonita passagem. Em Marcos, os discípulos são mais ásperos. Eles acordam Jesus dizendo, não te importa que nós pereçamos? Mateus e Lucas suavizam esta atitude. A proposta do evangelista é nos ensinar que Jesus está acima das forças cegas da natureza, a agitação do mar, dos ventos, e que com ele devemos vencê-las, calmaria. Agitação, calma. Pensemos bem nisso. O que nos agita e o que nos devolve a calma. As forças cegas da natureza agitam. A palavra de Jesus acalma. Também considerar que tem momentos que Jesus parece estar dormindo, né? Porque observem que na passagem, enquanto Jesus dormia, eles não perceberam que como é que Jesus dormia se estavam com vento, naufragando. Por que Jesus dormia, não é? Então isso tem o sentido que na experiência de fé há momentos em que parece que Jesus dorme. Parece, mas ele está ali cuidando dos seus. Agora, devemos confiar nele,
na oração e fazer a fé ser maior do que o medo. Por isso que ele fala assim, por que este medo, gente, de pouca fé? Por quê? Né? A fé tem que ser maior do que o medo. Depois, temos a expulsão dos demônios. É um tema não muito simples, né? No outro lado do lago, na terra dos Gadarenos, 2 possessos de demônios saíram de um cemitério e vieram-lhe ao encontro. Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. Eis que se puseram a gritar: que tens a ver conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia não longe dali uma grande manada de porcos que pastava. Os demônios imploraram a Jesus: se nos expulsas, envia-nos para aquela manada de porcos. Ide, disse-lhes. Eles saíram e entraram nos porcos. Nesse instante, toda a manada se precipitou pelo declive escarpado para o lago e morreu nas águas. Os guardas fugiram e foram contar na cidade o que se tinha passado e o sucedido com os endemoniados. Então a população saiu ao encontro de Jesus. Quando viu, suplicou-lhe que deixasse aquela região. Observe que a narração de Mateus é bastante resumida em comparação com Marcos e Lucas. Depois, na hora que for liberado o texto, você vai poder comparar e ver isso. Mateus fala em 2 possessos, tá? Marcos e Lucas falam de 1 possesso. Mateus fala de 2. Isso porque ele está ajustando a narração ao seu público, cristãos de origem judaica. Não podemos esquecer disso. O público-alvo predominante de São Mateus são cristãos de origem judaica. Também, na cena do cego de Jericó, Mateus fala em 2 cegos. 2 cegos. Mateus 20 e 30. Enquanto Marcos e Lucas falam de apenas 1. Tá vendo? Houve uma duplicação. Na tradição judaica, um testemunho só tem valor quando feito por 2 ou mais pessoas. Tá? Então veja que interessante a narração de São Mateus, como ele se dirige a uma comunidade cristã de origem judaica, ele está bem atento a esse fato, que quando algo precisa ser testemunhado, aí ele duplica. Então vamos aclarar mais aqui. Na narração, os 2 possessos, quando curados, serão testemunhas da ação de Jesus naquela região. E os próprios demônios, eles mesmos, estão se auto-acusando. Eles estão testemunhando contra si mesmos, né? Como se eles fossem promotores de si mesmos. Eles estão se auto-acusando. Você vai ver no contexto aqui. Gadara, ou Gerasa, é uma das cidades da Decápole. Não faz parte da Palestina, tá? É um conjunto de 10 cidades, Decápolis, 10 cidades autônomas, espalhadas pela região da Palestina e da Síria, do lado oriental do Rio Jordão, e de população majoritariamente grega. Eram cidades, portanto, pagãs, não eram judaicas, de uma população majoritariamente grega. Eram cidades prósperas, não eram pequenas cidadezinhas, e que tinha uma economia, digamos assim, bastante fluente, bastante próspera, tá? E não faziam parte, portanto, do povo de Israel. Isso explica a criação de porcos, né?
Quer dizer, às vezes você pode perguntar, bom, se os judeus, o judaísmo considerava os porcos impuros, por que que os demônios pedem para irem na manada de porcos? Exatamente porque eles estão numa terra pagã, não judaica. O significado da narração. Os possessos viviam entre os mortos. Como seres humanos, eles deveriam viver entre os vivos. Se eles estão vivos, eles deveriam viver entre vivos. Quando eu falo possesso, eu não estou falando dos demônios, eu estou falando as pessoas possuídas. Elas deveriam viver entre vivos, né? Tá? A narração de Mateus nada diz dos possessos em si mesmos, coisa que Lucas e Marcos disseram. O que conta aqui é o reconhecimento dos demônios de que Jesus é filho de Deus, os demônios dizem isto, e que por isso mesmo ele, Jesus, tem um poder maior do que o deles. Tá? Vamos gravar isso. Jesus, os demônios reconhecem que Jesus é mais do que eles, tem um poder maior do que o deles, tá? Porque é filho de Deus. É Jesus quem os atormenta antes do tempo. Que tempo? É o tempo da cruz, né? Ele está os atormentando agora. O príncipe desse mundo vai ser vencido, mas aqui eles estão sendo vencidos agora. Por isso que ele fala, por que você nos atormenta antes do tempo? Né? Esquecendo-se, digamos assim, que eles é que estavam atormentando os dois homens. E é Jesus quem os autoriza a irem aos porcos. Eles precisam dessa autorização. Mas isso aqui não é porque tudo o que eles fazem, eles precisam da autorização de Jesus. É o reconhecimento deles que Jesus é mais do que eles, né? E que naquele momento eles não tinham outra alternativa. Então eles pedem para que Jesus os mande em direção aos porcos, os animais símbolos da impureza. Diante de Jesus, eles não têm poder algum sobre os seres humanos. Não têm. Eles já sabiam, reconheceram isso. Eles têm que ir embora. Veja que maravilha, não é? Passado 20 séculos de cristianismo, quantas vezes nós ouvimos insinuações, falas, meditações, ensinamentos, como que se o demônio tivesse algum tipo de poder maior do que o de Jesus. Não tem. Eles não têm um poder maior do que Jesus. E diante de Jesus, eles não têm poder algum. Tá, mas se eles conseguem nos seduzir, é porque está havendo algum tipo de fraqueza de nossa parte. E veja que até os porcos não querem saber deles, né? Quer dizer, os porcos não se lançaram nas águas porque os demônios levaram eles às águas. A narração quer dizer assim, nem nós, os porcos, como se eles pudessem dizer, se vocês não são aceitos naqueles dois homens, nem nós. E os demônios falariam assim para os porcos, mas nós não temos outra alternativa. Eles falam, bom, então nós vamos morrer. Mas vocês não vão agir em nós. Quer dizer, nem nos porcos, nem nos animais impuros. É uma vitória plena de Jesus sobre o poder do mal. E isso traduz qual o ensinamento? Que quando Deus age, o mal não prevalece. O poder do mal não pode estar presente. O mal e o poder do mal são vencidos. Deus não pode agir com o mal, a partir do mal. Quando Deus age, o mal é vencido. Esse é o sentido das expulsões dos demônios. Expulsão, manda embora. Quando Deus age, o mal tem que ir embora. Se o mal não vai embora, Deus não age.
Deus não pode agir, né? A ação de Deus depende da expulsão do mal. A população de Gadara dependia também, é óbvio que não é só isso, da criação de porcos, por exemplo, para alimento dos soldados romanos, tá? Então, por isso é que eles pedem a Jesus para deixar a região. Veja que são duas expulsões, né? Jesus expulsa os demônios daqueles homens, os demônios vão para os porcos se matam, quer dizer, expulsa os demônios, sabe lá Deus onde fica depois, né? E agora o povo da cidade expulsa Jesus da cidade, porque precisam dos porcos. Precisam dos porcos para poderem alimentar os soldados romanos de uma maneira prioritária, né? Mas o que é forte aqui nessa passagem é a vitória de Jesus sobre o poder do mal, tá? Com isso, nós terminamos a nossa reflexão de hoje, a nossa aula de hoje sobre o capítulo 8 de São Mateus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Amém.